nervoso que dá, gente. Mas vamos lá. Pode se assentar, mesmo com toda a referência. Abram a Bíblia lá em Salmo 27, 7, 8. Lá diz o seguinte: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Eu confesso que eu sou apaixonada pelo livro de Salmos, porque Salmos são canções que foram feitas para serem entregues ao Senhor. E todas as vezes que eu leio um salmo, eu confesso que eu começo a tentar imaginar em qual cenário que foi escrito aquele salmo. Eu tento literalmente entrar naquele salmo que eu estou lendo e tentar, imaginar. Eu confesso que eu sou muito visual. Então, eu tenho muita facilidade de ler algo, escutar algo e começar a ver imagens. E eu tenho muito isso, de ler a palavra do Senhor e começar a imaginar o cenário na minha cabeça. Começar a imaginar como que estava aquela situação. O que levou aquela pessoa a escrever exatamente aquilo que está escrito na Bíblia. E lendo esse salmo, esses 2 versículos parece que saltaram assim aos meus olhos. E este salmo, ele foi escrito por Davi, quando ele era um fugitivo. Os estudiosos falam que não sabem exatamente em qual fase de fugitivo, porque o Davi fugiu, acabou tendo várias fases de fugir. Mas eles não falam exatamente em qual das fases, né, que foi escrito esse salmo. Qual das fases que era que Davi estava sendo fugido. E ele revela o seu espírito de confiança absoluta em Deus, em meio aos perigos. Tanto que esse salmo, pelos estudiosos, ele é chamado de um salmo de restauração. E foi até uma das coisas que o Val acabou falando aqui no momento que ele subiu, né. E para ter restauração, para haver restauração, antes de qualquer coisa, você precisa de intimidade e confiança. Não tem como você restaurar algo se você não tem confiança com o Senhor. Não tem como você ter confiança com o Senhor se você não tiver uma intimidade com o Senhor, conhecê-lo profundamente. O Senhor, ele só vai acessar lugares e coisas em você a partir do momento que você começa a dar liberdade para que o Espírito Santo tenha esse contato contigo, amém? E aqui, Davi, ele está clamando ao Senhor por ajuda, para que Deus escute o clamor dele nessa situação. E na maioria das vezes, nós somos como Davi. Na maioria das vezes, nós só clamamos ao Senhor no momento de angústia, no momento que nós estamos perdidos, no momento que nós precisamos de algo e não sabemos como fazer, no momento que muitas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, eu já tentei tudo, Senhor, me ajuda, eu te imploro, Senhor, eu preciso. E nós sabemos que isso não é o certo a se fazer, mas nós sempre acabamos fazendo, e eu me coloco nisso, porque muitas vezes eu sou um pouquinho pra frente, assim, né? Então, muitas vezes eu vou lá e faço assim, não, mas é só fazer isso. Não, mas é só fazer daquele jeito. Não, mas é só... Aí eu paro e falo assim, Senhor, eu devia ter perguntado antes, né? Mas agora eu já fiz. O que eu faço agora, depois que eu já fiz 2 coisas? E nós somos assim. Nós temos essa feia mania de clamar ao Senhor no momento que nós estamos no último grito de socorro. E aqui Davi, ele está clamando. Eu nunca vi ninguém, acordar e falar assim, ai, Senhor, por favor. Não, gente, clamar é literalmente, assim, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu não sei mais o que fazer. E aqui Davi está clamando ao Senhor por ajuda, clamando para que o Senhor venha em direção a ele. Só que ao mesmo tempo Davi me ensina algo aqui. Quando Davi fala, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Quando Davi fala, tem misericórdia de mim, eu confesso que também essa palavra ressaltou aos meus olhos. E aqui fala que, deixa eu ver, acho que aqui.
Deus, em momentos que já não sabemos mais o que fazer, é que nós tentamos de tudo e o Senhor está querendo restaurar isso na igreja. Hoje eu vejo que algo que o Senhor está fazendo na igreja, quando eu digo igreja, engloba todo o reino de Deus, quando eu digo igreja. O Senhor ele está tentando restaurar uma essência em nós. O Senhor está tentando restaurar o nosso coração para que nós possamos buscar-nos primeiro a face dEle. Para que nós possamos buscar diretamente a Ele. E não buscar somente porque estamos querendo algo. E não buscar somente porque nós precisamos de algo. Mas buscar o Senhor porque nós queremos a presença dEle. Se vocês notarem, todos os louvores foram ditos aqui, foram louvados aqui, foram sobre a presença do Senhor. E eu te faço uma pergunta, o que você veio buscar aqui hoje? O que você veio buscar? O porquê que você vem à casa do Senhor? Você vem buscar o quê? Ah não, Senhor, eu preciso de uma cura. Amém. Senhor, eu preciso de transformação na minha casa. Senhor, eu preciso de que a minha área financeira seja abençoada. Amém. E o Senhor, Ele é poderoso para cumprir e fazer tudo que vocês precisam. Mas qual que é a inclinação do seu coração? Qual que é a inclinação do seu coração para estar aqui, levantar cedo, estar aqui, sair de onde você está, deixar de fazer qualquer outra coisa para estar na casa do Senhor? Qual é a inclinação do seu coração? No versículo 7, como eu disse, a palavra misericórdia, ela me chamou muito a atenção aqui. E eu fui procurar, né, o significado de misericórdia. Primeiro eu procurei no hebraico. E no hebraico eles falam que a tradução ela é muito complexa. Porque ela tem vários significados. Depende de como é a frase que está sendo usada. Mas um dos significados que mais me chamou a atenção foi que misericórdia é um amor constante. A palavra misericórdia ela tem origem latina e é formada pela junção de duas palavras. Miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Significa ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Aproximar-se o seu sentimento dos sentimentos de alguém. E aqui quando Davi fala, tem misericórdia de mim e responde-me. Ele está literalmente falando para o Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor se coloque no meu lugar aqui agora. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Senhor, eu preciso que os seus sentimentos se alinhem com os meus sentimentos. Eu preciso que o Senhor venha aqui agora e eu sinta o que o Senhor está sentindo. Eu preciso que o Senhor olhe para mim neste momento, mas que os meus sentimentos sejam alinhados com o seu. Que a minha vontade seja alinhada com a sua vontade. E eu confesso que ser alinhado com o Senhor não é fácil. Porque muitas vezes nós estamos querendo algo que não é o que o Senhor quer para nós naquele momento. Para pensar, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Se Davi era o homem segundo o coração de Deus, Davi foi escolhido pelo Senhor para poder ser rei na nação do Senhor, para poder ser rei na nação que é escolhida pelo Senhor. Por qual motivo que Davi estava passando por toda aquela aflição? Por qual motivo Davi estava fugindo de algo? Por qual motivo Davi estava sentindo aqueles sentimentos horríveis? Porque quando você clama por algo, é porque você já não tem mais. O seu limite parece que já passou. E quando ele pede por misericórdia, ele pede exatamente por isso. Senhor, os meus sentimentos realmente já não tem mais para onde ir. As minhas decisões eu já não consigo mais. Eu preciso que o Senhor alinhe isso comigo. Alinhe o seu sentimento comigo. Alinhe o seu coração comigo. Alinhe o que eu preciso fazer agora, Senhor. E quando nós pedimos para que o Senhor nos alinhe conforme a vontade dEle, muitas vezes não vai ser do modo, nem do jeito, e muito menos no tempo que nós achamos que precisa ser. Com toda certeza, Davi aqui, humanamente falando, ele só queria que o Senhor tirasse ele daquela situação. Ele queria algo imediato, ele queria que acontecesse algo imediato ali, naquele momento. Mas depois se você continuar lendo, você vai entender que que Davi, ele vai entendendo que maior é a confiança que ele tem no Senhor do que todos os sentimentos que ele está sentindo.
Maior é a confiança que ele tem sobre o Senhor, sobre as decisões que o Senhor vai tomar. E como eu disse, alinhar os nossos sentimentos com o Senhor muitas vezes não é fácil. Porque muitas vezes nós precisamos literalmente nos diminuir para que o Senhor faça. Muitas vezes nós precisamos olhar para aquela situação com os olhos do Senhor. E algo que eu aprendo com Davi, não só nesse salmo, mas a vida de Davi. Davi, ele foi um dos caras que ele errou muito com o Senhor. E não foi pouco, foram erros grandes alguns. Mas a única coisa que Davi mais almejava em toda a vida dele não é o reinado. Nunca foi o reinado, mas sim a presença do Senhor. E foi por este coração de querer a presença do Senhor, de almejar e ansiar pela face do Senhor, foi que levou Davi ao reinado. Foi que levou Davi a ser o escolhido do Senhor para reinar sobre o reino, sobre Israel. Já no versículo 8, Davi diz sobre o anseio que o coração dele tem, independentemente de tudo que está acontecendo ao seu redor. E aí que está a chave que abre portas que somente o Senhor pode abrir. A inclinação do seu coração em tempos ruins e também em tempos bons, pelo que seu coração anseia hoje. Como eu disse aqui no 8, diz o seguinte: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Como eu disse nesse salmo, Davi, ele está em um tempo de solidão, em um tempo que ele está fugindo de algo, em um tempo que ele está sozinho, em um tempo que ele não sabe qual decisões tomar, em um tempo que muitas vezes ele nem sabe o que fazer e muitas vezes nesse tempo nós duvidamos se o Senhor está conosco ou não. E aqui eu vejo o quanto Davi realmente tinha o coração sobre o Senhor. Porque aqui ele fala: ouve a minha voz quando clamo, Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. E quando ele fala a teu respeito diz o meu coração, ele fala: Senhor, independente do que eu esteja passando, o meu coração anseia por ti. Não interessa, Senhor, se estão atrás de mim. Não interessa se os inimigos estão à minha procura. Não interessa se no momento que eu sair daqui eles possam me matar. Mas o meu coração deseja a tua presença. O meu coração só quer saber da tua presença, Senhor. O meu coração só almeja por ti, Senhor. Porque a minha confiança é depositada em ti. A minha confiança é no Senhor. E quando a nossa confiança é no Senhor, não interessa o que está acontecendo ao nosso redor. Não interessa o que está acontecendo à nossa frente. E muito menos o que está vindo atrás de nós. O que interessa é quem está acima de nós. Interessa a palavra que Ele vai lançar sobre as nossas vidas. Interessa a direção que Ele vai dar sobre nós. E aqui Davi me mostra que o nosso coração precisa estar inclinado ao Senhor a todo tempo. É muito fácil a gente estar com o coração inclinado ao Senhor no momento que nós conseguimos a bênção. É muito fácil estar com o nosso coração inclinado ao Senhor quando nós conseguimos e temos na nossa mão aquilo que o Senhor, aquilo que nós desejamos e pedimos para o Senhor. Mas no momento que as coisas não estão do modo que nós queremos, é exatamente nesse momento que verdadeiramente fala como o seu coração está. Fala onde o seu coração está. Aqui, Davi sabe que só há um lugar que ele pode encontrar a verdadeira paz e segurança. Davi reconhece que estar na presença de Deus, ele precisa se esforçar, ter uma busca sincera e apaixonada pela presença, para que venha até ele a misericórdia e a graça do Senhor. Ter a presença do Senhor nas nossas vidas requer renúncias, mas também requer esforços de nós. Como eu disse, vocês escolheram estar aqui. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou assim: levanta e vai para o culto. Não, vocês escolheram. Poderiam escolher estar em qualquer outro lugar, mas vocês escolheram estar aqui. E estar na presença, querer a presença e ter a presença,
são escolhas. Escolhas que nós fazemos todos os dias. Mas você pode olhar para mim e falar assim, Dai, mas eu escolho o Senhor todos os dias. Eu ergui a minha mão, aceitei o Senhor. Mas escolher ao Senhor não é somente você abrir a sua boca e conhecer Ele como seu único e legítimo Salvador. Mas é nas suas atitudes diárias. Eu escolho o Senhor quando no momento eu quero exaltar a minha voz com alguém e eu recuo. Eu escolho o Senhor no momento que eu poderia defraudar alguém em alguma ocasião, mas eu escolho que o Senhor julgue aquela pessoa. Eu escolho o Senhor todos os dias quando eu escolho amar a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado. Eu escolho o Senhor todos os dias quando eu escolho viver a vida que o Senhor disse que é para mim viver. Escolher ao Senhor não é algo que eu escolho somente ir ao domingo numa igreja. Ou porque eu ergui a mão e escolhi o Senhor, ou porque eu somente leio a Bíblia. Mas é nas minhas atitudes diárias, nos meus pensamentos diários. Na Bíblia fala que adultério não é somente quando você vai lá e fornica com uma outra pessoa. Mas adultério é quando você pensa, olha e deseja uma mulher. Você já está adulterando quando você faz isso. Então, os nossos pensamentos também precisam ser escolhas do Senhor. Eu não ia falar isso, mas vou falar. Eu era uma pessoa muito esquentadinha. Muito, gente. Tipo assim, não era coisa pouca. Tipo assim, você falava, eu já tinha todas as respostas possíveis na minha cabeça para te dar. Todas, literalmente todas as respostas. E por muitas vezes, eu engoli seco. Em momentos que eu estava certa. Mas eu engoli seco porque eu falava, se eu falar deste modo que eu estou pensando, eu vou, além de machucar a pessoa, eu vou estar pecando contra o Senhor. E não é o pensamento que o Senhor teria. Não é a atitude que o Senhor teria. Só que também no momento que eu pensava, eu já falava, Senhor, eu pequei porque eu pensei. Eu queria responder desse jeito, eu queria falar desse jeito. Só que a gente é ser humano, mas a gente precisa reconhecer que existe um Espírito do Senhor, que Ele habita dentro de nós. E todas as vezes que nós pensamos algo, se o Espírito Santo habita dentro de nós, isso precisa nos constranger. Se o Espírito Santo realmente habita dentro de você, você precisa se constranger com a situação. Você precisa se constranger totalmente com a situação e falar, Senhor, dessa vez eu não consegui, mas na próxima a gente vai. Gente, não foi uma e não foi duas e não foram três, foram várias vezes. Hoje, pra mim, eu confesso que às vezes eu escuto algumas coisas, eu olho assim, eu vou e passo e falo, nossa, mas por que eu não falei nada? Aí eu vou e continuo. Só que pra mim, hoje é um pouco mais fácil, mas há alguns meses atrás não era. Alguns meses atrás, como eu te disse, eu pensava 300 mil respostas para te dar. E não eram respostas que seriam tão agradáveis, talvez. Quer dizer que a Dai é boa? Não. Quer dizer que um espírito que mora dentro de mim começou a me convencer. E do mesmo jeito que eu tinha esse problema, vocês têm os problemas de vocês. Vocês têm dificuldades em algumas áreas. Mas entenda, existe um Deus, existe um Espírito que mora dentro de você. E que todas as vezes que você busca por Ele, Ele vai te fortalecer, Ele vai te ensinar, Ele vai te amadurecer, Ele vai te mostrar o que Ele tem, Ele vai te trazer em situações e vai te colocar em situações que somente Ele conseguiria te colocar. Pedir para que coloca para mim João 4, 23 e 24, por favor. Diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai procura. Próximo. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito.
Então, o Espírito que habita dentro de mim, habita dentro de você, nada mais é do que uma fração do próprio Deus. Isso já precisa nos constranger, porque na minha cabeça, quando você vai receber uma visita, o que você faz na sua casa? Você olha e fala assim, deixa eu ver se a minha casa está bem arrumada. Deixa eu ver se não tem nada sujo. Será que a visita vai reparar aqui? Nossa, será que eu preciso tirar esse daqui? Não, vou mudar, né? Vou colocar esse sofá para cá, vou tirar esse tapete. Meu Deus do céu, tá cheio de poeira embaixo do tapete, deixa eu tirar. Com o Senhor, nós devíamos ser do mesmo modo. Porque se o Espírito Santo do Senhor escolheu habitar dentro de mim, eu preciso todos os dias olhar para Ele e falar, Senhor, qual é a área hoje que eu preciso que o Senhor toque? Qual é a área dentro de mim que hoje, tipo assim, eu deixei um pozinho a mais? Senhor, acho que tem um tapete aqui que eu necessito. E muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, mas Ele consegue. Ele sabe a inclinação do seu coração para todas as coisas. Ele sabe a inclinação do seu coração para todos os tipos de sentimento. Que isso possa constranger você, porque me constrange. Todas as vezes que eu paro para pensar que o Espírito Santo escolheu habitar em mim, eu falo, misericórdia do Senhor, misericórdia do Senhor, misericórdia do Senhor. Senhor, tem tanta coisa para arrumar aqui, mas tanta coisa para tirar, para colocar, que você não tem noção. Mas eu me sinto muito privilegiada também. E vocês também deveriam se sentir privilegiados. Porque é um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que não precisa de nós e escolheu morar em nós. Um Deus que não tem necessidade da nossa adoração, mas que Ele clama pela nossa adoração. Um Deus que não precisa que nós precisamos falar todo o tempo e lembrar quem Ele é, mas Ele anseia pela nossa adoração a todo tempo. Ele anseia por escutar a nossa adoração. Tanto que a Bíblia fala que a nossa adoração sobe para Ele como um odor agradável. Se sobe para Ele como um odor agradável é porque Ele deseja essa adoração. Ele deseja que esse odor agradável suba até Ele. Então, que hoje vocês possam literalmente olhar e ao mesmo tempo que vocês se constrangerem, vocês podem se sentir privilegiados. Porque o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele escolheu estar dentro de você. Ele escolheu habitar dentro de você. Ele escolheu estar com você todos os dias, até o dia que Ele volte, para que nós possamos estar com Ele lá pela eternidade. Não adianta nós queremos ansiar pelo um Senhor que nós vamos ter numa eternidade se aqui nós não estamos procurando pela face dEle. Por qual motivo você está buscando o Senhor? Gente, vocês têm noção que é a eternidade? Porque eu não tenho. Eu fico sempre tentando imaginar, tipo assim, o que é uma eternidade, gente? Porque às vezes já pensando anos, já demora uma eternidade. Para mim já é uma eternidade de anos. Imagine passar a eternidade com Deus, que aqui nós não buscamos a face dele. E parando para pensar, que hipocrisia, né? Nós buscarmos um Deus aqui, nós não buscarmos, na verdade, um Deus aqui e querer passar a eternidade com Ele. Será que realmente nós estamos buscando a face do Senhor apaixonadamente? Uma das coisas que mais me chama a atenção em Davi é isso. É que independente das circunstâncias dele, Davi é apaixonado pela presença. Davi é apaixonado pelo que o Senhor tem. Davi é apaixonado pela presença do Senhor. O Senhor, Ele sabe a sua verdadeira inclinação. Os nossos corações, mas dos nossos corações. O que falamos e principalmente o que estamos vivendo. Se estamos andando conforme o mundo ou pela vontade do Senhor. Quando eu falo andando pelo mundo, muitas vezes você pode falar, mas eu estou na igreja. Só que estar na igreja não significa que você está no Senhor. Estar na igreja não significa que a presença do Senhor, ela flui e caminha junto com você. Me veio uma coisa aqui na mente agora. Quando eu saio do trabalho, eu vou pro terminal, né, para pegar o ônibus para vir embora. E, gente, eu não sei o que as pessoas têm. Mas na fila do ônibus que eu pego, são 2 ônibus que param.
as pessoas nunca sabem que fila que é. Toda vez que eu chego, eu falo, gente, mas se tá uma fila. Aí eu pergunto, essa fila aqui é o do 64, que é o ônibus que eu pego, tá, gente? Essa fila aqui é o do 64? Todas as vezes, a maioria das vezes a pessoa fala assim, eu não sei. Na minha cabeça, eu paro pra pensar e falo assim, mas por que você tá na fila se você não sabe? Aí eu vou na próxima, né? Moça, isso aqui é a fila do 64? Ela, não, eu acho que é do 63. Eu entrei, mas eu não tenho certeza. Aí eu falo, não, gente, não é possível. Aí eu vou lá na primeira pessoa que tá na fila. Moça, pelo amor de que ônibus que é essa fila aqui? Ela, não, é do 63. Eu, tá, então eu tenho que ir desse lado. E isso aconteceu várias e várias vezes. E uma vez eu falei, senhor, não é possível que as pessoas entrem na fila e não perguntam. Não é possível que as pessoas fiquem aqui horas e horas na fila e não perguntam, tipo, que ônibus que é esse? Que fila que é esse? Tipo, é medo, é vergonha, é o quê? Mas beleza, eu não tive resposta nenhuma nesse dia. Aí teve uma outra vez que eu tava, tipo assim, muito, muito cansada. E aí eu só vi a fila e eu entrei. E na hora o Espírito Santo falou pra mim, você não vai perguntar? Aí eu falei, perguntar o quê? Que fila que é essa? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, não, acho que é um ônibus que acabou de sair, né? Tipo, tá uma fila pequena, certeza que é o ônibus que eu vou pra minha casa. E o Espírito Santo falou, pergunta. Aí eu fui lá e perguntei pro moço que estava na minha frente, moço, que fila que é esse ônibus aqui? Aí ele, o 63, aí eu fui para outra fila. Aí o Espírito Santo, tá vendo? É assim que as pessoas são. Em vez delas me perguntarem o que precisa ser feito, ela simplesmente olha, vê o que todo mundo está fazendo e fala, bom, eu vou aqui. Se caso não for, eu vou para o outro. Mas se for, eu continuo aqui. E muitas vezes não somos assim. Nós em vez de irmos procurar a face do Senhor para que o Senhor nos direcione o que precisa ser feito, nós esperamos por alguém. Nós ficamos olhando o que as pessoas estão fazendo. O Instagram, gente, eu falo que coisa abençoada por Jesus. Porque ao mesmo tempo que nos traz coisas boas, nos faz entrar numa comparação e nos faz olhar e falar assim, gente, eu não estou vivendo o que Deus quer para minha vida. Olha fulano. Gente, olha o Rafael Lino. Rafael Lino está vivendo milhões de coisas para o Senhor. Está viajando, está fazendo isso. E aí eu olho e falo assim, Senhor, eu não estou vivendo nada. Olha para o Lucão está pregador de milhões, vários rios. Passa lá rios. E eu falo, Senhor, eu não posto um story, eu não devo estar pregando direito, eu não devo estar sendo boa o suficiente. E às vezes eu só olho para sua cara e falo assim, filha, é só você perguntar. Você, em vez de querer perguntar para onde quer você ir, você quer entrar na fila dos outros. Você nem sabe para onde está indo esse ônibus. E muitas vezes nós somos assim com o Senhor. Em vez de nós perguntarmos o que o Senhor tem para nós, do que o Senhor quer que nós vivamos, qual é o relacionamento. Gente, presta atenção numa coisa aqui. Relacionamento com o Senhor é individual. O Senhor, Ele nunca vai falar comigo da mesma forma que Ele fala com o Rufino. O Senhor nunca vai usar a forma que Ele usa o Val para me usar da mesma forma. Só que para você saber qual é a forma que o Senhor tem para você, você precisa ter o quê? Relacionamento com o Senhor. Você precisa conhecê-lo, porque aí você se torna conhecido no Senhor. Não tem como você conhecer o Senhor e continuar sem saber quem você é em Deus. Porque quando você começa a conhecê-lo, o Senhor começa a se apresentar para você e automaticamente você olha e fala, bom, isso aqui para mim já não serve. Bom, cantar igual o Rufino, Senhor, eu queria, mas já não é para mim, porque se eu cantar vai todo mundo embora. Então você precisa entender quem é você no Senhor. Você precisa entender para que o Senhor te chamou. E isso você só consegue com relacionamento. Isso você só consegue com a presença do Senhor nos seus dias. É a presença do Senhor que te molda. É a presença do Senhor que te traz para o centro da vontade dEle. É a presença do Senhor que te faz todos os dias levantar. É a presença do Senhor que te faz todos os dias achar a fila certa para a tua vida. Coloca para mim 1 Crônicas 16, 11.
busquem ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua face. Coloca lá para mim Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui o Senhor não diz que talvez eu apareça para vocês. Talvez a minha presença venha até você. Mas Ele diz, se vocês me procurarem se vocês me procurarem. Peraí, gente. Se vocês me procurarem e me acharão quando me... Não. Se vocês me procurarem, me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aí eu volto a te perguntar. O que o seu coração está procurando? Qual é a inclinação do seu coração para o Senhor? Louvor, se ele já quisesse subindo. Eu já estou finalizando. Eu poderia fazer uma listinha aqui e falar 7 razões para que você busque o Senhor. 7 dicas de como buscar ao Senhor. Mas muitas vezes o básico precisa ser falado. O básico precisa ser lembrado todas as vezes. E a maior razão para você procurar e buscar o Senhor é conhecê-lo. Essa tem que ser a sua maior razão. Buscar ao Senhor. Para que você conheça a face dele. Porque todas as vezes que você busca ao Senhor, a face dele é revelada para o Senhor e automaticamente as outras coisas são acrescentadas. Todas as vezes que você clamar pela presença do Senhor, você pode ter certeza absoluta, se o seu coração está inclinado para isso, a presença do Senhor virá. Eu falo que todas as experiências assim que eu tive palpáveis com o Senhor, não foram na igreja, mas foram no meu quarto. Todas as vezes que eu fechei o meu quarto, todas as vezes que eu chorei no chão, todas as vezes que eu implorei para que a presença do Senhor tomasse o meu quarto. Todas as experiências maiores que eu tive com o Senhor, muitas das vezes, não foi quando um pregador, um pastor, colocou a mão na minha cabeça e começou a profetizar. Mas, às vezes que no meu lugar, eu falava com o Senhor e o Senhor confirmava em várias situações. Então, todas as vezes que você buscar pela presença do Senhor, o Senhor te acrescentará as outras coisas. Como eu disse no início, o Senhor ele está trazendo a igreja novamente para uma busca do secreto. O Senhor ele está trazendo a igreja novamente para que anseie pela presença dele, porque as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos verdadeiramente a presença do Senhor, como o Rafalino orou aqui, a cura, a libertação, a restauração. Mas para isso, antes de todas as coisas vir, precisa da presença do Senhor. Pois é a presença que faz o que tudo precisa ser feito. O que precisa ser feito. É a presença que traz todas as coisas que nós necessitamos. A presença do Senhor é que nos traz o que nós realmente precisamos. Pedir para que a igreja possa ficar de pé nesse momento. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas eu espero que o seu coração anseie pela presença do Senhor hoje. Que o seu coração anseie para que a presença do Senhor seja colocada diante de ti. Tem uma frase que umas 2 semanas ela está ecoando na minha mente, no meu coração, e diz o seguinte: e se Deus não quiser te dar o que você deseja? E se Ele quiser mudar o seu desejo? Será que você vai continuar buscando a face dele? Jesus, ele é exatamente
exatamente a medida do que você precisa. Toda outra busca não matará a sua sede. Não interessa o que você busque. A única água que mata a sua sede é a água que flui do trono do Senhor. Não interessa o que você veio buscar aqui hoje. Se a presença do Senhor não estiver contigo, não há nada que vai saciar aquilo que você busca. Se a presença do Senhor não estiver contigo, não há nada mais tão precioso. Assuma que fora de Jesus você nunca vai ser completo. Assuma para você mesmo: Senhor, eu sei que sem a tua presença, fora da tua presença, Senhor, eu não sou nada.